Olá pessoal, estamos aqui no SX 2024, no podcast Sebrae On, e vamos bater um papo muito bacana sobre inovação no turismo. A gente acabou de assistir a palestra da Marta Poggi, que a gente agradece muito, Marta, a sua presença aqui no estado, aqui no Espírito Santo. O Sebrae e os seus parceiros vêm trabalhando de forma muito intensiva no desenvolvimento do turismo, e a inovação é para o Sebrae realmente a forma da gente conseguir ter produtos, produtos atrativos, produtos competitivos no mercado, fazer com que o destino Espírito Santo ele seja realmente bem colocado aqui no cenário nacional. E aí, falando um pouquinho do que a gente conversou há pouco tempo, há minutos atrás, a gente vê que o turismo ele é um setor plural. Você tem ali uma imensidão de segmentos que estão ligados diretamente à cadeia produtiva do turismo, e você tem mais inúmeros segmentos que são auxiliares, mas que estão ali também voltados diretamente, que atendem o turista. E a gente vê ainda que no Brasil existem poucas turistecs, como é que a gente consegue romper essa barreira, Como é que a gente consegue, mesmo diante de tantos segmentos, um terreno fértil para inovação, para diversificar, porque a gente não consegue ter no Brasil ainda muitas empresas de turismo focadas na tecnologia. Legal. Obrigada pelo convite, Renata, é um prazer estar aqui. Vocês estão de parabéns nesse evento maravilhoso, fomentando a inovação em vários segmentos do estado. E eu gosto de olhar para o nosso setor de turismo e ver que a gente teve sim um crescimento do número de startups dedicadas a criar soluções inovadoras para o turismo de 2019 até 2023, mas ainda com uma quantidade muito pequena de empresas inovadoras para o setor de turismo. Foi feito um mapeamento pelo Turistec Hub, mostrando aí 213 startups, Turistecs, no nosso segmento. E isso é muito pequeno, isso é muito pouco para o nosso país, e principalmente se a gente olha quantos gargalos, quantos desafios a gente tem aí para resolver. Mas eu acho que a gente tem algumas dificuldades, como você disse, tem outras startups que atendem soluções de vários segmentos, por exemplo, startups que têm soluções para a área de sustentabilidade, que poderiam e que têm aderência para o setor de turismo, e aí a gente fala também de RH, de saúde. Eu vejo Portugal fazendo um movimento muito de se aproximar do turismo e da medicina, do turismo médico, então fomentando startups, e eu acho isso muito interessante, porque a gente está muito acostumado a pensar o turismo na caixinha, alimentação, setor de hospedagem, receptivo, transporte, e a gente tem aí toda a economia criativa, a gente tem agora o bem-estar muito forte como uma das principais tendências, a gente tem um setor de turismo de experiência que por si só já é muito grande e diverso. Então, eu acho que se a gente também tiver um olhar mais aberto, nós vamos encontrar startups que têm, por exemplo, soluções para ingressos de shows, que atendem o turismo, que estão atendendo o setor de turismo, mas não se enxergam como uma Turistec. Verdade. E a gente tem visto que o turismo, viajar sempre foi um dos maiores desejos do brasileiro, O turista, o desejo por viagem sempre esteve ali entre os 3 primeiros desejos do brasileiro. E agora, depois da pandemia, a gente tem uma confirmação disso, A gente vê aí realmente o turismo um dos primeiros setores, que retomaram, no pós-pandemia, e a gente vê realmente que as pessoas estão querendo viajar, estão querendo ir para os destinos, e aí vem o que torna o mercado muito mais competitivo, A gente tem destinos muito consolidados, O que torna a competição, o Espírito Santo está nesse caminho de se consolidar. E como é que a gente cria produtos diferenciados e como é que a gente melhora a experiência do turista por meio das inovações, do uso de tecnologias, enfim?
Tem muita coisa aí, Renata, mas assim, eu acho que é legal, eu vejo que a pandemia trouxe muita oportunidade para o turismo. Primeiro que a gente aprendeu que a gente não se diverte só longe de casa. Então a gente pode se divertir na própria cidade, numa cidade que está a 150 quilômetros da minha casa, passar um final de semana, um dia. E aí é que as experiências entram com muita força, né? O turismo de experiência, porque a gente sai de casa não para comer, mas para ter uma experiência legal de gastronomia. Ou a gente sai não só para visitar um determinado atrativo, mas para aprender por que o café do Caparaó é diferenciado e degustar, entender diferentes tipos de prensa. A gente quer voltar para casa com uma bagagem maior do que a gente saiu de casa, no sentido de ter aprendido. Eu vejo assim que o turismo, principalmente nesse pós-pandemia, ele traz aí um leque enorme de possibilidades, né? Se a gente entender que todos nós mudamos depois da pandemia, que a gente entendeu que lá no final da vida o que vale a pena é a gente ter uma coleção de bons momentos com as pessoas que a gente gosta, e isso justifica, né, o crescimento do turismo de experiência, o consumo e a busca por experiências turísticas. Então, eu acho que tem muita coisa legal para a gente desbravar e a gente precisa entender, eu costumo dizer para os empresários, né, que a fila andou. O que a gente fazia até 2020 não é suficiente. Conversando com a startup aqui hoje no evento, né, com a Ship2Go, ela fala, nossa, a gente tem que estar inovando todo dia. Eu falei, todos nós, eu como consultora, você como gestor, todos nós estamos assim, né, nessa transformação. Estamos vivendo um momento de muita transformação. Então, o turista também mudou, ele busca outras coisas e ele quer, enquanto estiver num hotel ou num resort, ele quer ter uma experiência diferenciada. Seja um check-in facilitado, né? A gente está usando as tecnologias com muito mais na nossa rotina. A gente não quer pegar fila para se hospedar num hotel que já nos conhece, né? Por que a gente precisa fazer isso? Ou por que eu não posso usar, por exemplo, a tecnologia para promover uma noite de sono melhor? O turismo do sono, como uma derivação do turismo de bem-estar, crescendo muito e a tecnologia sendo utilizada com iluminação no quarto, com menu de travesseiros, com concierge que vai te ajudar a ter uma boa noite de sono. Então, assim, até pouco tempo atrás, ninguém viajava para dormir. Verdade. Né? E agora, a gente falava assim, vou pegar um hotel qualquer porque eu quero passear, vou ficar na rua, só vou dormir no hotel. Agora não, as nossas necessidades são outras. Estamos todos mais ansiosos, mais acelerados, muita gente com problema de burnout, crise de ansiedade. E a gente quer ter uma boa noite de sono. Então, algumas pessoas estão buscando hotéis que ofereçam uma boa experiência de sono. E às vezes, mesmo para oferecer uma experiência analógica, lançando mão de uma solução, né, de uma tecnologia para entregar o que o cliente está buscando. Marta, você falando de turismo de experiência, desde 2023, né, o Sebrae ele vem liderando o Polo Sebrae de Turismo de Experiência. A gente tem sido desafiador, mas tem sido muito motivador e muito enriquecedor também, né? Como polo, a gente tem a missão aí de criar soluções e desenvolver estudos de inteligência e algumas metodologias para que a gente possa realmente transferir esse conhecimento para o nosso cliente, que é o pequeno empresário, né? Para que o empreendedor ele possa realmente entender esse novo cenário, né? Entender esse novo momento que o turista está apresentando agora, né? Porque para o turista tudo é experiência, né? Não importa para ele o ato de viajar é uma experiência que tem um começo, que na verdade começa desde a escolha do destino. Toda a jornada, durante a estada dele e até depois, né? Então, assim, dentro do polo a gente tem buscado fazer com que o empreendedor ele entenda bem esse momento do turista, esse novo perfil do turista e oferte cada vez mais produtos diferenciados e que propiciem momentos aí memoráveis, né? Experiências que sejam realmente muito satisfatórias para que esse turista ele leve consigo toda a sua experiência, todo o sentimento daquele momento vivido e volte, né? Tá aí a necessidade também de inovar e ofertar vários produtos, porque
Aí aqui eu queria que você falasse um pouco como que a inovação ela pode ser aplicada nesses produtos de experiência, né, até como forma de você fidelizar o cliente, né? Hoje a gente vê aí muitas informações que podem ser obtidas do próprio cliente para que o empreendimento use a seu favor, né? Conheça as suas características, as suas preferências, né? A sua história, o que te chama atenção, o que te encanta. Eu fico muito feliz, né, com o Polo do Turismo de Experiência, porque o primeiro repasse que eu fiz foi no Sebrae, São Paulo, em 2009. E aí, até a pandemia, a gente viu pouca coisa acontecer no Brasil em termos de oferta de turismo de experiência de fato. Por que a pandemia foi mais uma oportunidade nesse sentido? Porque a gente começou a ver as pessoas curtindo ali um piquenique, né, um grupinho. A gente não podia, a gente tinha que ficar em grupinho, a gente não podia, né? A gente tinha que se isolar. Ou numa experiência de vinícola, ou a gente via uma experiência, né, num campo de flores. E aí, isso acelerou essa vontade de consumo de experiência. Mas eu costumo dizer, Renata, que ou os empreendimentos turísticos adotam essa prática, né, de ofertar experiências memoráveis, ou eles vão cair fora do mercado. Ou os destinos acordam para articular fornecedores de experiências, desenvolver e promover, ou eles também vão perdendo competitividade. Por quê? A gente sempre teve aquela vontade de ir para Paris e comer num restaurante com um amigo que mora lá, te deu a dica que não é turístico. Isso sempre aconteceu. Mas de um tempo para cá, a gente teve primeiro a descoberta das experiências. Então, as redes sociais mostrando tudo isso que a gente pode ter com mais exclusividade, que até um tempo atrás ficava muito restrito a um cliente do segmento de luxo. Então a gente descobre a experiência, aí a gente entra numa plataforma para comprar um passeio, qualquer uma delas, e aí a gente vai, por exemplo, comprar um city tour em Paris, e lá a gente descobre que pode também fazer uma aula de gastronomia com um chefe francês para aprender a fazer croissant, por exemplo. Aí você está comprando uma experiência e aquela experiência cabe no teu bolso. Então você descobriu, você consegue atender o seu desejo, né? Você vê que ela é acessível e aí você compartilha nas suas redes sociais para você ter esse reconhecimento. Olha, vim para Paris e eu não estou fazendo um programa turistão, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe isso de bom para a gente. Ela, a fila andou, ou eu me adapto e começo a oferecer serviços que os consumidores querem buscar. E, de novo, não são só os turistas que vêm de longe, mas mesmo quem mora em Vitória pode estar interessado numa experiência de café, numa experiência de montanha, né, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem um mercado muito maior do que a gente tinha antes. Olha, né, a grande oportunidade. Porque o turista não quer mais entrar no ônibus com 40 pessoas e tirar foto de cartão postal. Verdade. A gente não quer voltar para casa com mais fotos, só fazendo selfie nesses lugares. E a gente não quer mais andar em bando, a gente quer uma experiência exclusiva e a gente quer ter contato com as pessoas que moram na cidade. E a gente quer frequentar os lugares que os moradores frequentam. Então tem toda uma mudança de mercado que parece que ela é simples, mas eu vejo como revolucionária, porque não somos nós que estamos falando, isso aqui que é bacana, vamos desenvolver. O mercado está pedindo. Então, quanto antes as empresas se adaptarem e ofertarem experiências, melhor para elas e para os destinos também. Então, por isso que eu fico muito feliz, que eu sei que esse polo ele vai reverberar em vários estados, né, trazendo conteúdos, trazendo metodologia, para a gente ter um aumento, né, de produtos. Não só pensando num turista que vem, sei lá, de outro continente, mas para o brasileiro que quer sair de casa e descobrir o seu próprio país. Agora a gente vê não apenas o turismo de experiência como uma relação entre um fornecedor e o cliente, né? Hoje você vê a própria comunidade local envolvida dentro desse processo. Uhum. E isso é muito rico porque abre aí uma gama de possibilidades de geração de renda, de riqueza, de desenvolvimento local. Com certeza. Né? Então, assim, isso é muito, muito bacana. E aí eu queria, né, assim, para finalizar, eu queria
ver se você concorda, né? Porque o Sebrae a gente está enxergando que isso é um caminho sem volta. Sem volta. Né? Então, assim, queria sua opinião sobre essa tendência, né? Porque me parece que também não é uma coisa transitória. Me parece que isso é um caminho sem volta. E também não é nova, a economia da experiência da década de 90. Né? Então, é por isso que a gente se adapta ou a gente corre o risco de sair do mercado. Né? E você me perguntava também sobre a inovação, acho que nem cheguei a responder. Né? Uma coisa que eu acho que é legal e a gente compartilhar dividir essa ideia, é que a gente pode inovar no turismo sem a tecnologia, né? A inovação ela pode ser não tecnológica. E sem grandes investimentos sem também, grandes né? investimentos. Com os recursos que existem ali à mão, né? Eu posso ter uma experiência de café, que eu estou dando exemplo porque eu conheci aqui no evento, mas eu posso ter uma experiência de café em Vitória, usando a tecnologia para me contar e me mostrar como é que é a vida real no campo. Mas eu posso ter uma experiência totalmente presencial, né, analógica e muito mais prazerosa, a hora que eu estou na propriedade e sou bem recebida e entendo como que é a colheita, porque que esse café é diferente do outro, e os diferentes tipos de prensa e etc. Então, não necessariamente eu preciso de muito investimento para poder criar um produto novo. E eu acho isso muito legal no turismo, né? E então a gente vê a tecnologia para fazer roteiros gamificados, que são super bem-vindos, e a gente também vê a criatividade aí para oferecer experiências de bem-estar que a gente quer, mesmo no nosso dia a dia, numa viagem a trabalho, você quer ter alguma forma de relaxamento. De lazer, né? De que lazer. É uma outra tendência, né? Exatamente. Você conciliar lazer com trabalho, né? Uma outra modalidade aí, uma outra prática, uma outra tendência que aconteceu aí na pandemia e que ficou consolidada, né? Com certeza, que a gente chama de bleisure, né? Mistura do lazer com o business. Então, é isso. Só que a gente tem que inovar. Né? O que a gente fazia, que sempre foi suficiente, já não é mais. Porque nós mudamos. É verdade. Marta, e aí assim, para a gente finalizar, algumas sugestões, algumas orientações para os nossos empreendedores, para as pessoas que estão começando no turismo, que já empreendem já há algum tempo no setor de turismo. Quais as oportunidades que a gente tem aí para serem aproveitadas, né? Quais as oportunidades? Na sua palestra você falou uma frase citou, né? Falando que a vida está nos olhos de quem sabe viver. A oportunidade está nos olhos de quem sabe reconhecer. Né? Uhum. Então, assim, dando uma dica muito prática, assim, o que hoje a gente tem aí de oportunidades de inovação no segmento de turismo? Nossa, eu vejo muitas oportunidades, né? E assim, acho que a primeira coisa, a gente está aberto. A gente tem que estar aberto para mudar. E por que eu digo isso? Porque como eu trabalho com marketing digital, eu vejo que sempre teve uma resistência dos empresários às novas tecnologias. Isso não cabe no meu bolso, isso não é para o tamanho da minha empresa. Gente, não é assim. Hoje tem tanta facilidade, tem tantas soluções que são gratuitas, né? Então, primeira coisa, né? Acessível. Primeira coisa, sem objeção e vontade de mudar. E aí, tendo essa vontade de crescer e de mudar e de estar aberto às oportunidades, enxergando, né, as oportunidades, eu vejo que a gente tem muito ainda a desenvolver em termos de inclusão, em termos de diversidade, né? Não existe roteiro, não existe afroturismo só em Salvador. Né, o Brasil todo teve uma colonização também, né? A gente teve o envolvimento dos europeus, a influência, né? dos escravos, né? A gente tem tudo isso. Sustentabilidade, um gargalo em todos os segmentos, no nosso mais ainda. Não dá para a gente pensar em turismo sustentável, em desenvolvimento turístico sem a sustentabilidade, e não é só meio ambiente. Praticamente obrigatório agora, né? É obrigatório. E aí envolve também incluir as comunidades, né? Como que eu faço um tour de base comunitária, que é o que o turista quer ver? Como que eu vou lá conhecer as paneleiras, né? Como que eu vou, enfim, ouvir uma música típica, conhecer um folclore, conhecer uma técnica de artesanato. Então, a gente consegue incluir. Outra oportunidade que eu acho também para quem é da inovação e não necessariamente do turismo, pensar a transformação digital de tantas pequenas empresas que a gente tem. Os processos têm que ser mais ágeis para as empresas, né?
Até porque a mão de obra ficou mais difícil depois da pandemia. Verdade. No nosso setor. Verdade. Então, pensar nessas dores das empresas e promover os destinos, entendendo que hoje muita gente também está fugindo dos destinos consolidados. Quase metade dos brasileiros querem visitar novos destinos turísticos. Como que a gente coloca esses destinos na prateleira? Então tem aí também mais uma oportunidade. E acho que a principal, e deixei por último, mas ela não é menos importante, até acho que ela é mais relevante, é a gente se capacitar. O que a gente aprendeu 5 anos atrás já não é suficiente. O aprendizado é contínuo, né? Contínuo, né? Então a gente precisa estar acompanhando, né, os estudantes, os profissionais, os empresários. A gente precisa desenvolver novas habilidades, né? 10 anos atrás eu não precisava me comunicar nos eventos dessa forma como hoje. Então a gente tem que ir desenvolvendo essas habilidades e acompanhar esse caminho que eu vejo como muito lindo para o nosso turismo. Maravilha, Marta. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no ESX. O evento é uma contribuição do Sebrae para a sociedade para levar capacitação, conhecimento. E muito obrigada por você ter feito parte, estar construindo essa história de conhecimento aqui para os capixabas. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e até 2025, né? Sim, espero. Muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada.